Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Meus irmãos, busque em sua memória alguma situação, momento ou ocasião em que alguém te magoou profundamente. Talvez tenha sido um filho, uma filha, um cônjuge, talvez um sócio, um amigo, um parente, quem sabe os seus pais, por uma palavra maldita, colocada de forma inoportuna, por uma ironia, por dizeres destrutivos, coisas que produziram no seu coração profunda dor, que te deixaram realmente chateado, para baixo. O que fazer em situações como estas? Sabemos, meus queridos irmãos, que por sermos pecadores em nossos relacionamentos, estamos infelizmente fadados a passarmos por muitas situações assim. Se você não conseguiu buscar em sua memória alguém, alguma pessoa que te tenha ferido, considere-se um privilegiado, um entre poucos, porque geralmente nós nos ferimos, geralmente nós nos machucamos, geralmente nós causamos dor ao coração do próximo. Nossa tentativa de lidar com estas coisas, via de regra, é hipócrita. Tratamos de dores tão agudas com remédios que não curam. Nós, seres humanos, somos experts em colocarmos band-aid em fratura exposta, em tentarmos tratar feridas profundas com remédios superficiais. Mas no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a descrever a maneira de vida e de relacionamento dos seus discípulos, das pessoas bem-aventuradas, dos filhos do reino, ele apresenta-nos um caminho de cura, um caminho de transformação, um caminho de renovação da nossa vida interior, da nossa comunhão com Deus, mas também dos nossos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, como andam seus relacionamentos? Há pessoas que você deseja evitar? Há pessoas que você não quer mais ver ou falar? Jesus, na primeira das 6 antíteses, conforme dissemos na semana passada, o Senhor, ao mostrar a falsa justiça dos escribas e fariseus, ele faz antíteses, contrapondo a justiça equivocada, errônea dos líderes judeus com a justiça verdadeira da palavra de Deus, que ele, autor da palavra, agora interpreta para nós. Nessa primeira antítese, Jesus nos fala sobre a espiritualidade da lei, em sua extensão, em sua abrangência. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei desta primeira antítese entre o ensino de Jesus e o ensino legalista dos escribas e fariseus, ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 21 a 26. Assim diz o Senhor à igreja: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último
centavo. Meus irmãos, são 6 as antíteses de Jesus, aqui no capítulo 5 de Mateus. Em cada uma delas, o Senhor coloca um exemplo da falsa interpretação que os judeus em seus dias faziam da lei do Senhor, para aplacar a consciência de homens pecadores, a fim de que eles julgassem que possuíam mérito próprio, que tinham, por suas próprias forças, condições de praticar a vontade do Senhor e serem salvos, não pela graça de Deus, mas por suas próprias obras. Jesus declara no versículo 20 que é o fundamento, o cerne de todos estes exemplos que são dados ao longo do capítulo 6 e até o final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, que nós, filhos do reino, somos diferentes. Nós fomos alcançados pela graça. Nós reconhecemos que não temos nada, mas que pela graça de Deus, Ele nos fez bem-aventurados. E como bem-aventurados, Ele não apenas nos salvou, mas nos deu uma nobre e importante missão, a de sermos sal e luz. No entanto, para cumprirmos esta missão, é preciso que nossa justiça exceda, vá além da justiça hipócrita, formal, externa, dos escribas e dos fariseus, conforme está no verso 20. Portanto, Jesus começa a dizer como a justiça dos filhos do reino vão além. Podemos dividir essas 6 antíteses, onde Jesus coloca aquilo que foi dito pelos antigos, e não aos antigos, pelos mestres, pelos rabinos, essa seria a tradução mais exata, em contrapartida com aquilo que ele, o próprio Filho de Deus que se fez carne, o autor da lei, dos profetas e dos evangelhos, nos diz que devemos praticar. Eles disseram isto, foi assim que eles interpretaram a lei. Eu, porém, vos digo. Os 2 primeiros exemplos ou antíteses nos falam de um aspecto da lei importantíssimo que devemos entender. A lei de Deus, meus queridos irmãos, não deve ser tomada como regras jurídicas, como apenas leis externas, maquinalmente apreendidas e de forma legalista praticada. Não, a lei de Deus é espiritual. Este é um dos princípios fundamentais para interpretarmos a lei. Ela é espiritual por causa da extensão de seu alcance. Não apenas o mandamento de Deus é obrigatório para o homem, na sua externalidade, na sua prática, nas atitudes demandadas, mas Deus, ao estabelecer um mandamento, Ele obriga a consciência, o coração, os pensamentos, os afetos, a vontade e, por fim, as atitudes. E é isso que Jesus ensina neste primeiro exemplo. No próximo exemplo, em que ele trata a respeito do exemplo do adultério, Jesus quer que entendamos que a lei também é espiritual em sua penetração ou intensidade. Ela deve ser obedecida com o mais profundo desejo do coração. Não basta apenas cumprirmos formalmente o mandamento, temos que cumpri-lo de todo o nosso coração, em amor ao Senhor. Mas falemos então da espiritualidade extensiva da lei, como a lei abarca todas as áreas da vida humana. Meus queridos irmãos, R.C. Sproul, um grande teólogo reformado, no seu comentário a respeito de Mateus, ele diz que cada mandamento da lei moral de Deus, em especial dos 10 mandamentos do Decálogo, devem ser entendidos como elipses. O que são elipses? São figuras de linguagem que resumem, que sintetizam. Calvino, comentando sobre os 10 mandamentos, nos diz, baseado neste texto do Sermão da Montanha, que em cada um dos mandamentos, Deus, Ele não está tratando apenas de uma atitude exigida, ou de uma atitude que deve ser evitada, mas de
uma atitude mais grave em toda uma gama de comportamentos, ações, pensamentos que são pecaminosos e, portanto, desagradam ao Senhor, são contrários à bondade, à santidade, à perfeição de Deus, expressas em sua santa lei. Portanto, quando Deus diz não matarás, temos aqui uma elipse, um resumo. Tudo aquilo que envolve nossas obrigações para com a vida do próximo, para com o bem-estar do próximo e também para com a nossa própria vida e bem-estar, estão envolvidos neste mandamento. Os mandamentos, meus irmãos, não são exaustivos, eles são princípios. E os fariseus, para julgarem-se justos aos seus próprios olhos, eles destroem esta verdade da lei, que aqui está sendo mais uma vez evidenciada pelo ensino de Cristo, mas que também foi evidenciada pelo ensino dos profetas, que aplicavam a lei não apenas em relação a casos concretos, mas à mente, ao coração, à vida do homem como um todo, a todas as ações do homem. Jesus, ele, ao falar da espiritualidade extensiva da lei, que abarca várias ações que o homem pode cometer ou deixar de fazer, que desagradam ao Senhor, ele aponta para 3 atitudes que o filho do reino deve exercer como frutos da compreensão de que a lei de Deus é espiritual. 3 atitudes. A primeira delas aparece nos versículos 21 a 22, que diz respeito a reconhecer a extensão dos nossos próprios pecados. Quando nós entendemos a lei de Deus, nós vamos perceber que em cada um dos 10 mandamentos, nós talvez não cometamos o mais grave dos pecados, mas nós caímos em cada um deles. A extensão dos pecados que a lei de Deus denuncia, que a lei de Deus aponta, nos alcança a todos. A segunda atitude que a lei espiritual de Deus exige de nós é buscar a reconciliação com o irmão. Se todos nós somos igualmente vis pecadores, todos nós, uma vez perdoados por Cristo, devemos buscar mutuamente agir com misericórdia para com o irmão. É dever do cristão ter essa atitude de reconciliação, de sermos pacificadores. E isto aparece nos versos 23 e 24. Finalmente, a terceira atitude é que não apenas devemos buscar a reconciliação com o irmão, devemos também restaurar a nossa comunhão com Deus. Muitos de nós têm vivido uma vida espiritual estéril, sem comunhão com Deus, porque nossa vida espiritual não passa simplesmente de uma externalidade religiosa, legalista e frívola, sem um coração ardendo na presença de Deus, consciente de que este Deus que nos salva também é um justo juiz que cobra de nós atitudes, obediência, santidade e retidão. Jesus haverá de trabalhar cada uma dessas atitudes. Eu chamo a atenção dos irmãos agora para o texto. Percebam, meus irmãos, que no versículo 21, quando Jesus disse a respeito do ensino dos fariseus, ouviste o que foi dito pelos antigos, que se refere aos rabinos, como falei na pregação do domingo anterior, ele está mostrando que os rabinos ensinavam literalmente a lei. Nós temos um dos mandamentos da lei aqui diante de nós, o 6º mandamento, não matarás, que aparece tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio capítulo 5. No entanto, meus irmãos, eles fazem um arranjo hermenêutico, um arranjo interpretativo que visa reduzir a lei em sua aplicação e também na sua punição. Porque além de pegar o mandamento, que é a lei moral de Deus, eles unem ao mandamento em sua interpretação, este que é perigoso, outro texto bíblico, de Números capítulo 35, os versículos 30 e 31, fora do contexto.
Nós sabemos, queridos irmãos, que a lei de Deus no Antigo Testamento é dividida em três: a lei moral, que obriga o homem em todos os tempos e que diz respeito ao nosso dever para com Deus em amor supremo para com Ele, e o nosso dever para com o próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Os 4 primeiros mandamentos relacionam-se ao dever do homem para com Deus, os 6 outros relacionam-se com o dever do homem para com o próximo. Além desta lei moral, nós temos a lei cerimonial, que tem a ver com culto, principalmente o culto no Antigo Testamento, no templo, no santuário, que tinha um aspecto simbólico e apontava para Cristo. E tendo vindo Cristo, essa lei cerimonial perde sua utilidade, portanto ela perde sua eficácia. E em terceiro lugar nós temos a lei judicial, a lei que era aplicada em Israel como uma teocracia. E o texto que os fariseus usam em acordo com a lei moral, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, conforme aparece em Números 35, faz parte da lei judicial. O que os fariseus estão dizendo, meus irmãos, é reduzir a interpretação do mandamento apenas à etimologia da palavra. O que é etimologia, pastor? É a origem da palavra. O mandamento literalmente não é não matarás, literalmente é não assassinarás, porque, como eu disse, cada um dos mandamentos, eles são uma elipse, eles apontam apenas para o pecado mais grave em determinado tipo de pecados. Os pecados contra a vida, os pecados contra o relacionamento das pessoas. Qual o pecado mais grave que podemos cometer contra outrem? Tirar a vida de outro, movidos por maldade, por rancor, por ira. O assassinato é o mais grave dos pecados nessa categoria. Não assassinarás. Os fariseus reduzem o alcance da lei dizendo: se você não assassinou, se você não intentou contra a vida de alguém levando-o a óbito, você não quebrou este mandamento. E por que podemos dizer que esta era a interpretação deles? Porque eles unem então a pena decorrente do homicídio na lei judicial dos tribunais criminais de Israel. Quem matar estará sujeito a julgamento. O homicídio doloso, isto é, aquele praticado com intenção de matar, este homicídio, de acordo com a lei judicial de Israel, era passível de julgamento e também ele era apenado com a pena capital, com a pena de apedrejamento. Os fariseus então tranquilizavam a mente da maioria das pessoas: se você nunca matou alguém, você está inocente diante de Deus em relação a este requisito da lei. E é muito interessante notar que na mente popular é assim que as pessoas interpretam a lei. Eu sou uma boa pessoa, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Não é assim que as pessoas dizem? No entanto, Jesus quer que entendamos que os fariseus reduziram o alcance da lei moral de Deus para um aspecto formal e jurídico. Nós sabemos, meus irmãos, que os juízes humanos e que o direito, a ciência do direito, ela é limitada em seu alcance. O direito não é moral, e a moral não é direito. Não porque o direito seja imoral, mas porque o juiz humano, ele não pode avaliar as intenções do coração, os desejos e os pensamentos dos autores de determinados delitos e crimes. Ele não julga nem mesmo aquilo que alguém fez, porque o juiz não é testemunha do ato. O juiz avalia provas, circunstâncias, o argumento do defensor e do promotor. O juiz avalia aquilo que lhe é apresentado no tribunal. Mas os fariseus estavam não apenas diminuindo o alcance da lei, eles estavam diminuindo o alcance da onipotência dos olhos de Deus, da onisciência do saber de Deus, daquele que vê tudo e tudo pode. Nós não vamos ser julgados por juízes humanos.
Nós não vamos apresentar um processo diante de Deus, arrolando testemunhas, juntando nos autos do processo provas, perícias e tantos documentos que possam corroborar a fala dos nossos advogados. Não. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, o autor da epístola declara que aquele que julga todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele sonda os nossos pensamentos. Todas as coisas estão claras, manifestas e patentes diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Deus não julga mérito de causa, Deus julga cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas palavras, cada um dos sentimentos que brotam do seu coração. Todas estas coisas estão diante de Deus, e o tribunal dele não funciona com prazos. Haverá um dia para o veredito, mas cada uma destas provas que ele mesmo perscruta e coleciona se ajuntam nos autos celestes. E os autos aqui são os autos do processo, não as alturas dos céus. Deus vai ajuntando estas coisas. Calvino declara que a lei é espiritual porque Deus não julga apenas as atitudes que cometemos, sendo Ele Espírito onisciente, onipotente, onipresente. Cada pensamento que temos são para Ele como atitudes. Se você algum dia já pensou mal contra alguém, para Deus é como se você tivesse matado esse alguém. Você o ofendeu com um crime de homicídio, e é isto que Jesus está explicando aqui. Os fariseus restringiram a lei apenas ao homicídio praticado, e restringiram a punição da lei apenas aos tribunais humanos. Eles pegam a letra da lei e reduzem a sua aplicação, mas Jesus então nos chama a reconhecer o quão corrupto é o nosso coração. É o que diz o profeta Jeremias, e veja que Jesus está na mesma forma de interpretação da lei que estavam os profetas, inspirados por Cristo, que falavam pelo Espírito de Cristo, conforme diz Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, verso 10 e 11. Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E no verso 10 ele aponta para o juízo de Deus. Eu, Senhor, sondo os corações para dar a cada um o que merece, para julgar a cada um, para provar o coração de cada um, para ver os nossos intentos, sentimentos e desejos mais terríveis e sórdidos, desejos que temos às vezes até vergonha de pensá-los, mas que estão lá, no corrupto coração humano. O apóstolo Paulo, falando a respeito do juízo de Deus, ele diz que no último dia Deus haverá de julgar os segredos dos homens, de acordo com o Evangelho. E estas palavras de Jesus fazem parte do Evangelho. Cada palavra frívola, vazia, torpe, leviana, cada palavra ferina e que tende a ferir o irmão, serão julgadas por Deus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, não a julgamento dos homens, porque nesta primeira declaração de Jesus, ele aponta para o pecado no coração, na sua fonte, onde o pecado deve ser reconhecido. Senhor, eu posso nunca ter atentado contra a vida de alguém, eu posso nunca ter tirado a vida de alguém, mas Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes que no meu coração eu já me irei sem motivo contra alguém. O que quer dizer o sem motivo? A palavra de Deus trabalha com essa noção de ira de uma maneira bem ampla. O que significa ira? O timos. Ira, meus irmãos, é o senso de justiça humano. E a justiça humana, ela não produz a justiça divina. É o senso de autojustiça que temos. Todos nós temos em nossa consciência este senso de justiça, onde avaliamos os nossos atos e os atos das pessoas. No entanto, esse juiz interno da nossa consciência, ele é um juiz corrupto e parcial, porque os atos das pessoas contra nós, geralmente são avaliados de maneira severa, mas os nossos atos contra os outros, eles são atenuados.
A ira humana, ela produz uma balança enganosa, e Deus aborrece o juízo enganoso e corrupto. Deus aborrece a balança enganosa da nossa ira humana. Conforme o apóstolo Paulo ensina no texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, a ira humana produz uma sorte de sentimentos pecaminosos que são sem motivo. Quando a ira é corretamente motivada? Quando percebemos alguém pecando contra nós e aquilo desperta em nós uma ira imediata, mas se damos vazão àquele sentimento com cólera, que é a explosão de raiva, com ressentimento ou mágoa, com gritaria, com blasfêmia, com xingamentos, com palavras duras, que são as palavras torpes, que não edificam, se deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, nós estaremos, como diz o texto bíblico, dando lugar ao diabo. Se falamos palavras que manifestam a nossa ira do coração, a ira que já perdeu os seus motivos, nós estaremos desta maneira, meus irmãos, entristecendo o espírito da promessa no qual fomos selados. Jesus quer que reconheçamos isto. Senhor, o meu coração ira sem motivo. O meu coração permite que um instinto homicida brote em minha natureza. E em alguns, de um temperamento mais brando, mas não menos pecador, essa ira fica enclausurada, curtindo em mágoa, curtindo em veneno. Em outros, a ironia, o sarcasmo. Em outros ainda, a cólera, a explosão. Alguns outros usam palavras duras, palavras terríveis para magoar, sabendo o botão que deve apertar para infligir algum mal contra aquele que é alvo da sua ira. Todo esse tipo de sentimento do coração humano é um irar sem motivo. E se nós temos estes sentimentos, Jesus disse, já estamos sujeitos ao tribunal. Não apenas o assassino está sujeito ao tribunal, ele está sujeito ao tribunal dos homens, mas aqueles que têm um coração que traz a ira, o sentimento maligno contra o próximo, está sujeito ao tribunal de Deus. Os dois próximos exemplos no versículo 22, colocados por Jesus, agora direcionam nossa atenção para o pecado nos lábios. Percebam que Jesus, ele tira o foco das atitudes, porque este era o foco dos escribas e fariseus, e coloca nossa atenção no coração e nos lábios. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Tiago 3, que se alguém sabe controlar a sua língua, é um perfeito varão. Se você coloca diante de Deus os pecados do seu coração, reconhecendo-os e lançando-os sobre a cruz de Cristo, pode ter certeza, estes pecados não virão aos seus lábios. Se você coloca diante do Senhor os pecados que escapam do seu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração, colocando-os diante da cruz de Cristo, pode ter certeza, o pecado não dominará suas ações. Jesus não está diminuindo a importância das nossas atitudes, mas Ele está atacando a raiz da árvore que produz frutos de ações pecaminosas contra o próximo. E a raiz é o coração, e os seus ramos são as palavras. Irmão, se alguém proferir um insulto contra um outro irmão, contra um filho de Deus, contra um crente no Senhor Jesus Cristo, estará sujeito ao julgamento de tribunal, e quem lhe chamar raca, na língua hebraica tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus nos mostra, queridos irmãos, que muitas vezes, quando nós como crentes temos problemas uns com os outros, por causa do nosso próprio pecado ou do pecado dos outros, nós devemos tratar esses pecados como irmãos, devemos reconhecer o nosso próprio pecado, devemos reconhecer que há pecado no outro, e devemos buscar tratar esses pecados como irmãos. E é isso que significa chamar alguém de tolo. Na linguagem bíblica, o tolo, o estulto, é aquele que não tem a sabedoria de Deus.
Se lermos o livro de Provérbios, por diversas vezes Salomão chama o homem ímpio, o homem que não tem o temor do Senhor, o homem que não conhece a Deus, de tolo, insensato. Chamar um irmão de tolo é fazer juízo da salvação do irmão, dizer, aquele ali não é nem crente. Quantas vezes falamos isso, hein? Se falamos isso, nós estamos jogando ele no inferno? Isso não é pior do que um homicídio? E se jogamos alguém no inferno, o que Deus pode fazer conosco? Lançar-nos no inferno. Meus irmãos, para a igreja proferir que alguém não é crente, que é gentil e publicano, isso deve ser feito em um tribunal eclesiástico, depois de todas as tentativas possíveis para a reconciliação, e se a pessoa se manter dura e empedernida, aí é uma obrigação da igreja declará-lo como gentil e publicano, mas não de maneira ofensiva, nunca de maneira ofensiva, insultuosa, não visando a vingança, não tendo nisso prazer. Todos os presbíteros aqui, que já participaram de conselho, sabem como é duro, como é doloroso ter que tratar do pecado do povo de Deus, como nós sofremos quando temos que tratar com essas questões, e às vezes é necessário até mesmo declarar que uma pessoa que até então comportava-se como um irmão, pelas suas atitudes e obstinada dureza, demonstra não ser um irmão, demonstra ainda não ter sido alcançado pela graça de Deus. Isso nos fere profundamente, isso nos machuca profundamente. Mas nós, em nossos juízos particulares, privativos, às vezes somos céleres para dizer, para insultar, para falar, estulto, tolo, não é meu irmão. Nos colocamos assim na posição perigosa, na posição de Deus, na posição de juízes. Meus queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui não é que seremos condenados ao inferno por causa dessas atitudes, porque eu imagino que poucos de nós salvaríamos. Eu mesmo estaria lá, na condenação. Deus tem misericórdia de mim. Mas o que Jesus quer que entendamos é que é preciso que cada um de nós, pelo Espírito Santo que habita no coração de cada um dos filhos de Deus, reconheçamos que pecamos, que quebramos o mandamento de Deus, que o nosso coração produz sentimentos contrários ao desejo de Deus e à obra do Espírito Santo, que é um Espírito que visa nos unir, que quer nos fazer amar uns aos outros como Cristo nos ama, que visa nos fazer sermos uma família, mas o nosso pecado nos divide, o nosso pecado nos segrega, o nosso pecado nos distancia uns dos outros, por sentimentos iracundos, maus do nosso coração, por palavras insultuosas dos nossos lábios e por juízos temerários que lançamos precipitadamente, às vezes, uns contra os outros. Jesus quer que tomemos essa primeira atitude quando nos deparamos com a lei. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Não foi isso que Isaías fez quando deparou-se com a glória de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Talvez naquela semana Isaías tenha julgado algum irmão, talvez naqueles dias o profeta Isaías, a boca de Deus, o homem de Deus, tenha proferido algum impropério contra algum irmão, mas diante da glória do Senhor, ele reconhece o seu pecado. É isso que Jesus quer de nós, filhos do reino. Reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos a corrupção do nosso coração, reconheçamos a maldade e o veneno que urde da nossa língua, reconheçamos a maneira dura e sem amor com que julgamos uns aos outros, para sermos curados, para sermos sarados, para sermos transformados. Esta é a primeira atitude, queridos irmãos. A segunda atitude, nos versículos 23 e 24, é nosso dever, decorrente da espiritualidade da lei, que abarca não apenas atos, mas também os sentimentos do coração, os nossos pensamentos e palavras. É nosso dever buscar a reconciliação com o irmão. Nos versículos 23 e 24, Jesus continua falando dos relacionamentos na igreja, por isso ele usa ainda a palavra irmão.
que diz respeito àqueles que estão irmanados pela fraternidade de termos um Pai em comum, nosso Deus, e termos um Senhor em comum, o nosso Redentor Jesus Cristo. Somos irmãos. Tem uns que você gosta mais, que eu gosto mais, mas, meus irmãos, isto são consequências do nosso pecado, porque somos irmãos, e no final, todos seremos a imagem daquele que nos comprou. É isso que Deus tem produzido em nós. Portanto, os fariseus tinham uma estratégia malandrinha, perniciosa, que os homens habilmente tendem a fazer desde o início. Quando Adão e Eva perceberam a sua queda e as consequências de maldade do seu pecado, o que eles fizeram? Fizeram cintas de figueira para cobrirem o seu pecado. Fizeram uma gambiarra. E é isso que tendemos a fazer, quando ao invés de reconhecermos o pecado e buscarmos a paz com o irmão, a reconciliação com o irmão, nós substituímos um dever moral por um dever cerimonial, religioso. Jesus aqui não está falando das ofertas lançadas no gasofilácio, porque gasofilácio no Antigo Testamento não se chamava altar, chamava-se gasofilácio. Jesus está falando aqui de algo muito mais sério, que é o centro do culto do Antigo Testamento. Quando o judeu, reconhecendo os seus pecados, adentrava no templo, no pátio, trazendo debaixo dos seus braços um animal vivo, que seria o seu substituto como oferta pelo seu pecado. E aquele animal seria morto pelo sacerdote. O sangue seria vertido quando o pescoço do animal fosse cortado, fosse imolado. A mão do ofertante estaria sobre a cabeça do animal, como simbolizando que os meus pecados sejam transferidos para ele, que ele morra a minha morte, para que eu viva a sua vida. Jesus está dizendo que não faz nenhum sentido buscarmos o perdão de Deus, se este perdão de Deus não produz em nós um coração perdoador. É sobre isso que ele está falando, quando trata das ofertas, isto é, dos animais sacrificados no altar, que eram ali queimados, indicando que aquele que ofertou estava consagrando a sua vida a Deus. Meus irmãos, do que adianta consagrarmos nossa vida a Deus, prestarmos um culto a Deus, buscarmos o perdão de Deus, falarmos deste perdão, suplicarmos este perdão a Jesus, se o nosso coração continua fechado e duro para com aqueles irmãos que nos ofendem? Quer orar e ser atendido? Quer orar e sentir e experimentar a paz de Deus inundando o seu coração, enchendo a sua vida? Quer orar e experimentar o amor do Espírito Santo ser derramado em você? Quer orar e sair dali com o rosto brilhando, com a alegria que os salvos experimentam na presença do Pai? Reconcilie com o irmão, perdoe. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. As ofertas e cultos não podem substituir os nossos deveres e obrigações morais. Deixe perante o altar a sua oferta e volte-se para reconciliar com teu irmão. Só após esta reconciliação, busque a graça de Deus, busque a misericórdia de Deus, e esta graça e misericórdia te alcançarão. Infelizmente, queridos irmãos, não podemos baratear o Evangelho. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas o Evangelho é barateado quando falamos: se você pede perdão a Deus, Ele te perdoa. Perdoa, se você tiver um coração disposto a reconhecer os seus pecados e a reconciliar com aqueles que te ofenderam. Se o teu irmão te ofender até 7 vezes, você deve perdoá-lo se ele te procurar? Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não é isso que nos ensina o Senhor Jesus em Mateus 18, na parábola dos 2 servos, daquele servo que devia uma
infinidade de valores ao seu senhor e que foi perdoado, mas quando vê o seu conservo ali diante de si, devendo a ele um valor ínfimo, ele implacavelmente requer a reparação? Meus irmãos, nós só teremos no nosso coração a convicção, a certeza de que a graça nos alcançou, de que o amor de Deus nos perdoou, de que Deus tem feito uma obra poderosa em nós, quando essa graça é tão preciosa, tão grande, tão maravilhosa, que nós buscamos reconciliação. Porque, queridos irmãos, o que significa a oferta do altar? Aquele animal que era morto no altar, em favor do ofertante, significa aquele que foi assassinado, que foi morto na cruz, por causa dos nossos pecados, que foi como cordeiro mudo para o matadouro, que quando ofendido, não retribuiu com ofensas ou impropérios aqueles que o ofenderam, que entregou a si mesmo como oferta sem mácula, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Se nós temos livre acesso a Deus e reconhecemos a preciosidade do que Cristo, o Cordeiro, a oferta de Deus pelos nossos pecados fez, nós vamos, de maneira liberal, de maneira alegre, oferecer esse perdão a outros. A terceira e última atitude, versos 25 e 26, percebam que agora Jesus não fala mais da relação entre irmãos em Cristo, mas ele fala que é possível que pessoas se levantem contra nós. Eles são chamados de adversários. O apóstolo Paulo já aponta para essa situação em Romanos 12, nos versos 17 e 18, quando na carta aos Romanos o apóstolo exorta os crentes com as seguintes palavras: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas nem sempre é possível, não é mesmo, meus irmãos? Minha mãe dizia que quando não quer, dois não brigam, mas tem gente que briga até sozinho, não tem? Tem. Fica ali e pronto, se fecha naquela posição, e eu não aceito reconciliação. O que você quer? Quero que você morra. Tem pessoas que é assim, né? Não tem jeito. No que depender de vós, tem de paz com todos. Mas há aqueles que, por ainda não terem experimentado a graça de Deus, por ainda não terem reconhecido o grande amor e perdão de Deus, não desejam a reconciliação. Não estão abertos em hipótese alguma para o perdão mútuo, para o conserto, para a restauração dos relacionamentos. Eu me entristeço muito em saber que há vários casos que pessoas chegam a este grau de ódio um pelo outro, de não poderem se ver, que o pior ódio não é aquele que você deseja agredir o outro, mas é aquele que você vive como se o outro não existisse. E eu me entristeço ao ver que casais casados chegam a esse ponto. E Jesus nos alerta: por que há divórcios? Por causa da dureza do coração, que não perdoa e que não recebe perdão. É por esta razão que um casal que se divorcia por causa da dureza do coração, de quem não perdoa e não recebe o perdão, aquele que se endurece não deve ser considerado mais um irmão, mas sim um gentil e publicano, pois ele demonstra não ter entendido o Evangelho, e muito menos ser alguém que pratica o Evangelho, tornando-se um adversário, tornando-se um inimigo. Mas até para com estes, nós crentes temos uma atitude a tomar, uma atitude que visa não propriamente esta pessoa, mas nossa relação com Deus. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Jesus tira o ambiente da ilustração do templo e leva o ambiente da ilustração para um tribunal civil, porque a dívida, conforme vemos no verso 26, é uma dívida em dinheiro, uma dívida pecuniária. E de que juiz Jesus está falando? Do próprio Deus. Mesmo que alguém não queira ter paz comigo,
eu e ele, enquanto vivos, estamos no mesmo caminho e haveremos de responder ao mesmo juiz que é Deus, que julgará cada um dos seres humanos, porque todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para sermos julgados. Os que não têm Cristo serão julgados no juízo final, aqueles que têm Cristo serão julgados para reprovações e galardões, conforme está em 2 Coríntios 5, no versículo 10, mas todos nós compareceremos diante de Deus, para prestarmos conta de nossa vida. Portanto, meus irmãos, Jesus aponta para a urgência de restaurarmos os nossos relacionamentos, mas se a restauração não for possível, para buscarmos acordos de paz, a fim de que tenhamos mantida a nossa comunhão com Deus, para que o juiz não nos constranja, para que o juiz não nos discipline, para que o juiz não nos fustigue com seus castigos temporais e que Deus nos livre, castigos eternos. Entre em acordo, busque a paz, busque relacionar-se com aqueles que te ofenderam, com aqueles que são seus inimigos, busque no que depender de você, ter um caminho reto na presença do Senhor, porque Deus haverá de cobrar nossas atitudes, Deus haverá de cobrar as atitudes, inclusive dos filhos deles. Meus irmãos, não se enganem, não é porque estamos debaixo da graça, não é porque fomos perdoados dos nossos pecados pelo Evangelho, que podemos viver com o coração endurecido. Essa não é a vontade de Deus. E eu gostaria de caminhar para o fim, relembrando o início deste sermão. Talvez no início deste sermão, quando você lembrou de pessoas que te magoaram, que te feriram, que te fizeram mal, estas coisas ainda não foram saradas, estas coisas ainda não foram resolvidas. Faça logo, enquanto está a caminho, mas não faça sem antes, em primeiro lugar, reconhecer que você mesmo fere, que você mesmo machuca, que você mesmo, que eu mesmo fazemos mal aos outros, que nós também, muitas vezes, queridos irmãos, pecamos contra outros, somos instrumentos do mal e não do bem. Venhamos a examinar o nosso coração à luz da palavra e com o escrutínio do Espírito Santo, pedindo a Deus que sonde o nosso coração, que nos mostre nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa vileza, nossa maldade, nosso ódio, nosso ressentimento, nossa mágoa, toda a sujidade da nossa alma, para que nossa alma seja lavada pelo sangue de Cristo. Quantas vezes a nossa vida espiritual e as nossas igrejas estão com um testemunho ínfimo, tacanho, não brilhamos como luz do mundo, não salgamos como sal da terra, porque não reconhecemos o nosso pecado. Todas as vezes que Deus iria agir no seu povo e através do seu povo, Ele dava ordem aos profetas e líderes: santificai o povo. A santificação no Antigo Testamento era simbólica e cerimonial, eles purificavam-se lavando suas vestes, lavando seus corpos, porque Deus se apresentaria no meio deles. Mas agora, meus irmãos, para que Deus haja em nossa casa, em nossa vida, em nossa igreja, nós nos santificamos sendo lavados pelo sangue de Cristo, pela lavagem da água pura da palavra, pela ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você magoou alguém, se você quebrou relacionamentos, busque reconciliação, porque aquele que te perdoou de todos os seus pecados e te livrou das agruras do inferno, Ele exige que você perdoe as ofensas dos seus irmãos. Nós somos uma família, e no céu não poderemos nos evitar. Deixa eu ficar no meu cantinho, Jesus, o céu é grande, tem muita gente, fulano pode ficar lá do outro lado. Não, nós somos uma família, e devemos aprender a conviver aqui. Essa é a exigência da lei do Evangelho, esta é a exigência do Senhor da igreja, e é isto que significa o fato dele ter se entregado por nós no altar da cruz,
dado a sua vida em nosso lugar, para que nós possamos perdoar uns aos outros. E finalmente, meus irmãos, reitero o último ponto: busquemos acordos uns com os outros, para que estejamos bem com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, mas que também, não se esqueça, Ele nunca deixará de ser o nosso juiz, um juiz justo, um juiz santo, um juiz onisciente, onipresente e onipotente, um juiz que conhece os seus pensamentos, o seu coração, os seus desejos e cada ato da sua vida. Meus queridos irmãos, nós devemos buscar arrependimento, devemos buscar quebrantamento diante do Senhor, devemos buscar restauração dos nossos relacionamentos, porque assim a nossa justiça estará excedendo a justiça dos escribas e dos fariseus. Que Deus abençoe a sua igreja e que Deus nos ajude, dando-nos humildade para reconhecermos os nossos pecados, para buscarmos a reconciliação com os irmãos e para mantermos a nossa comunhão com aquele que é juiz, mas que dos humildes é Pai. Que Deus nos abençoe.